Fala meu amigo, fala minha amiga botafoguense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal Estrela Gloriosa. E para você que ainda não me conhece, eu me apresento, eu sou o Julião, eu sou o idealizador e o criador desse canal, que traz informações diárias do fogão para você, torcedor botafoguense. Bom, hoje, sabadão, véspera de um grande jogo difícil, confronto árduo que o Botafogo tem pela frente. E que eu acredito na vitória do Fogão. Botafogo que vem numa subida, tem tudo para buscar essa vitória amanhã e trazer alegria completa para a torcida do Fogão. Bom, eu já convido você, torcedor botafoguense, para ficar ligadinho aí, que eu vou trazer aqui algumas informações do nosso querido Botafogo. Bom, e uma dessas informações é que o nosso técnico Luiz Castro, o Mister Luiz Castro, concedeu uma entrevista ontem ali para o Seleção Esporte TV da ESPN. O técnico abordou diversos assuntos, do desafio que foi para a tua carreira aceitar vir aqui para o futebol brasileiro, estar à frente do Botafogo, um time que, desde seus primeiros contatos com o John Textor, ele entendeu que tinha uma dificuldade grande, principalmente na questão de estrutura, de reestruturação do time. Mas apesar de ficar bastante receoso, conforme ele ressaltou ali na entrevista, ou em conversas que ele teve com a sua comissão técnica, ele aceitou o desafio. Porém, falou que foi surpreendido de uma forma negativa ao chegar aqui no Botafogo. Segundo palavras do técnico Luiz Castro, a estrutura do Botafogo era muito inferior ao que ele pensava. O desafio era muito maior do que ele tinha colocado em mente. E quando ele foi apresentado ali aos campos do Botafogo, o local de treinamento, ao campo anexo, campo da aeronáutica, ele pegou e falou: não é possível. Esse aqui é um campo de treinamento, um local onde tem toda hora caminhão passando, pouso de helicóptero, enfim. Ele ressaltou que não conseguiria trabalhar de forma alguma, em hipótese alguma, ali no primeiro local onde foi apresentado para ele como o local de treinamento. Aí veio o CT Lunier. E quando ele foi apresentado no CT Lunier, ele percebeu que ali já haveria algumas possibilidades. Percebeu que a estrutura também era precária, mas que hoje já tem alojamentos, já tem um campo mais qualificado, enfim. Hoje ele consegue trazer resultados ali treinando no CT Lunier. E o técnico deu uma palavra muito interessante. Ele falou que muitas das vezes as pessoas acham que os resultados são necessários para construírem coisas. E ele falou que ele acha que as coisas são necessárias para que os resultados aconteçam. Então a gente percebe aí que o técnico Luiz Castro tem uma grande visão na questão de crescimento, na questão de reestruturação, e a gente percebe sim que a contratação do técnico Luiz Castro foi um divisor de águas para o Botafogo, para esse Botafogo SAF. E o técnico ressaltou que a sua projeção para a próxima temporada é que o Botafogo tenha 4 ou 5 contratações pontuais, para reforçar o atual elenco do Botafogo, que aliás ele rasgou elogios ao atual elenco do Botafogo. Falou que é um elenco muito unido, é um elenco bastante proativo, é um elenco que tenta absorver tudo que é passado ali da comissão técnica para eles. Enfim, o técnico realmente rasgou elogios para o atual elenco, falou que é um elenco de muita qualidade, mas que ele precisa sim de 4 ou 5 jogadores para encorpar mais o elenco para a próxima temporada, tendo em vista que o Botafogo terá jogos difíceis, mais competições, né, para poder disputar, consequentemente serão mais jogos. O técnico falou 4 ou 5 contratações, mas eu destacaria aqui que o Botafogo precisaria de pelo menos 6. Se ele fala 5 ou 6, eu já daria o nome aqui de 6 jogadores para encorpar esse elenco do Botafogo. Um lateral direito, um lateral esquerdo, 2 meio de campo, 2 ou 3 meio de campo e um ponta direita. Então, olha só os jogadores que eu separei aqui, vê se vocês estão de acordo aí, coloca aí nos comentários. Para a lateral direita, o Rodinei tá para sair do Flamengo, não vai renovar seu vínculo com o Flamengo, já falou isso. A gente sabe aí que o Atlético Mineiro está forte aí para poder trazer, para levar o jogador lá para Minas Gerais. Parece que o jogador já está quase fechado com a equipe mineira, mas eu acredito que o Botafogo poderia entrar nessa briga aí, para poder tentar trazer o Rodinei. Eu acho que não seria nada fácil, até por se tratar de um arquirrival, né? Mas eu acredito que o Botafogo poderia se investir ali, mais uma vez, ali, tentar mais uma vez trazer o Rodinei, porque seria um grande reforço ali para a lateral direita, para estar compondo o elenco ali ano que vem, disputando ali junto com o Rafael, né? Seria ótimo, seriam 2 jogadores de qualidade na posição na lateral direita, porque a gente viu aí, percebeu aí que para a partida que será disputada amanhã já ficou claro aí que realmente o Botafogo precisa reforçar a lateral direita. E a lateral esquerda, nós temos ali o Fernando Massal, que é titular absoluto, mas a gente tem como reserva o Hugo. Então eu acredito que o Botafogo poderia sim contratar um lateral esquerdo com mais renome, né? Vamos dizer assim, com mais peso. E para essa posição eu indicaria o Fábio. O Fábio, que é botafoguense, irmão gêmeos do Rafael, que está atuando pelo Nantes.
Eu não sei quando termina o contrato dele, eu acho que termina no meado do ano que vem, mas o Botafogo poderia de repente estar tentando fazer uma investida no Fábio, até porque já declarou que quer jogar no Botafogo. Então, se o jogador tem qualidade e fala que é botafoguense, que deseja atuar no Botafogo, acredito que seria um passo a mais para que o Botafogo pudesse dar para tentar trazer esse jogador, como é o caso do meio-campista. Aí eu vou para o meio de campo, vou ali para o volante, Rafael Carioca, outro cara que a gente sabe que é botafoguense, doente, fanático e que já falou, já expressou diversas vezes o teu sonho de vestir a camisa alvinegra. O Rafael Carioca a gente sabe que tem contrato com o Tigres do México até o meio do ano, mas a gente acredita que ele perdeu espaço recentemente. A gente acredita que se o Botafogo for lá investir, consegue trazer esse atleta de repente para o início da próxima temporada. Outro que é botafoguense e está doido para vestir a camisa do Botafogo é o Matheus Pereira. Matheus Pereira do Al Hilal, que não pôde ser negociado no ano passado, apesar do Botafogo ter conseguido fechar um acordo com o jogador, que também está doido para vestir a camisa do nosso time, mas o Al Hilal não estava podendo negociar jogador na temporada passada. Acredito que ele já tenha resolvido essa questão e seria mais um jogador excelente para compor ali o meio de campo do Botafogo. Esse seria o 10 do Botafogo na próxima temporada. Se o Botafogo conseguir trazer o Matheus Pereira, certamente o Botafogo vai subir muito de patamar. Vai subir com certeza uma prateleira aí o time do Botafogo aí, se conseguir trazer esse jogador de peso ali para o meio de campo. Tem também o De La Cruz, né? O De La Cruz, o uruguaio que joga lá no River Plate. Me parece que o De La Cruz não vai sair do River Plate porque ele tem uma dívida de gratidão com o River Plate. Então esse atleta que encerra seu contrato agora no final de 2022, já deu declarações que não vai sair, pelo menos não vai sair de graça do River Plate, que é um clube do qual ele tem muita gratidão. Mas eu acredito que o Botafogo poderia ir lá, tentar negociar, tentar conversar com o atleta, tentar conversar com a comissão ali do River Plate. Quem sabe o Botafogo não conseguiria trazer o De La Cruz. Se o Botafogo consegue contratar esses jogadores que eu estou falando, com certeza o time do Botafogo, o elenco do Botafogo seria para brigar com qualquer outro elenco aqui no Campeonato Brasileiro. E para finalizar, ali pela ponta direita, um jogador que joga pelas duas pontas, já deu essas declarações, que também já chegou a fechar acordo com o Botafogo, agora na segunda janela. Mas infelizmente não foi liberado pelo seu clube, tendo em vista que o clube estava no sufoco, com a corda no pescoço ali, quase correndo um sério risco de rebaixamento, quase sendo rebaixado. Mas esse jogador, sendo a peça principal do Godoy Cruz, conseguiu tirar o Godoy Cruz da segunda divisão lá do Campeonato Argentino. É o Martín Urreda. O jogador já tinha fechado, conforme eu falei, com o Botafogo, já estava tudo certo para ele vir para o Botafogo, mas no final das contas o Godoy Cruz embarreirou porque queria muito esse jogador no seu elenco para fugir do tal rebaixamento. Então comente aí, eu falei aqui 6 atletas, falei um lateral direito, um lateral esquerdo, falei 3 meios de campo, falei um ponta direita, que serve para jogar nas duas, né? O Martín Urreda ele joga nas duas pontas. Além desses atletas, vamos lembrar que o Marlon Freitas, que é o destaque do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense, ano que vem vai encorpar esse elenco do Botafogo também. Então o Botafogo vai ficar um laço. Se trouxer pelo menos 4 desses 6 jogadores que eu falei, com mais o Marlon Brando ali e o atual elenco do Botafogo, o Botafogo vai disputar qualquer competição no ano que vem. Bom, uma outra informação que eu gostaria de trazer aqui agora para vocês é a respeito de um vídeo interessantíssimo que o John Tex publicou ontem na sua página oficial do Instagram. É um corte de um bate-papo do Fernando Calais, jornalista e comentarista esportivo, ali no corte do Flow, Esporte Clube Oficial. Uma resenha super interessante desse podcast, da qual o Fernando Calais fala ali da visão do John Textor para o time do Botafogo. O Fernando Calais fala ali que o John Textor tem a visão de fazer uma rede internacional de recrutamento de talentos. E ele destaca, né? Quem de nós não conhecemos na nossa infância, na nossa juventude, algum amigo, não tivemos algum amigo que jogava muita bola, mas que infelizmente não chegou a ser profissional. Eu, quando era molequinho, eu ia pro campo do Grêmio aqui assistir vários jogadores ali que para mim eram meus ídolos na época que eu era moleque. Era o Beto, era o Rocha, era o Damião, era o Lula. Cara, esses caras jogavam muita bola. Eu ia todo domingo pro campo, molequinho, para assistir esses caras jogar pela equipe do Grêmio, aqui no Paraíso. Aí depois, na minha juventude, eu joguei com muitos caras que também poderiam ser profissional. Pô, o André Sapinho, o Pipo Russo, o Alex Pipo Russo, o Nandinho. Esses caras, com certeza esses camaradas seriam profissionais se tivessem tido a oportunidade. E o Fernando Calais revelou ali algo que vai muito além desse caça-talentos. Ele falou que todos os jogadores da base do Botafogo terão por obrigação de aprender o inglês.
Então essa é uma estratégia do John Textor para transformar de uma vez o futebol brasileiro. Uma conexão real do futebol com a educação. Destacou, por exemplo, com um atleta que vem da base, estudando, aprendendo inglês, mesmo que quando chegar lá com seus 20, 21, 22 anos, não tiver condições de disputar uma liga, vamos dizer assim, uma liga de futebol aqui no Brasil, ou até mesmo, de repente, disputar uma liga de futebol lá na Bélgica, na terceira divisão da Bélgica, que é o caso do RWD Molenbeek, né, o seu outro clube, esse jovem terá plenas condições de ir para os Estados Unidos e conseguir uma bolsa ali, e começar a estudar para desenvolver algo na sua carreira, mesmo que não consiga uma carreira profissional como jogador de futebol. Enfim, devemos destacar aqui o camarada visionário que é o John Textor. O cara realmente tem uma visão excepcional para o empreendedorismo. O cara tem uma visão fenomenal. O John Textor realmente está de parabéns. E o John Textor marcou ali a publicação dizendo, é isso aí. E eu compartilhei também no Instagram também esse trecho aí, se você quiser, dá uma chegada lá no Instagram lá, Estrela Gloriosa, e assiste aí na íntegra esse pedacinho dessa entrevista aí do Fernando Calais. Muito interessante as palavras do Fernando Calais com o bate-papo que ele teve com o John Textor. Então, meus amigos, é isso aí. Nós vamos ficar por aqui. Que Deus possa estar abençoando o seu final de semana, um ótimo sábado. E eu peço a você aí, torcedor botafoguense, que assistiu o vídeo até aqui, dê uma moral aí, vai aí não inscrever, se está em vermelho, ative o sininho à sua direita, fortaleça o canal desse torcedor botafoguense apaixonado por essa estrela gloriosa, assim como você. Estamos juntos sempre. Saudações alvinegras. Amanhã, vitória do Fogão.